Olá, professores. Eu sou a Fátima, alfabetizadora e psicopedagoga. E hoje eu vou conversar com vocês a respeito da alfabetização e a BNCC. Que, na verdade, há não dúvida, mas há várias discussões pró e contra a questão da alfabetização, né, nos 2 primeiros anos do ensino fundamental ou nos 3 primeiros anos do ensino fundamental. E eu, como alfabetizadora, eu tenho a minha opinião baseado no meu trabalho e também em algumas pesquisas que eu já realizei. No entanto, o que eu acho ou o que nós achamos não vai diferenciar muito, por quê? O importante é que a gente cumpra aquilo que a lei determina. E o que a lei determina, se a gente for analisar minuciosamente, desde quando começou a surgir as primeiras mudanças em 2006, a gente vai perceber que há uma interpretação equivocada com relação a esse primeiro ano e com relação ao período de alfabetização, e que as diretrizes que nos orientam até hoje estão certas. Por quê? As pessoas que se responsabilizaram, ou que se responsabilizam, assinam por essas diretrizes para divulgar e para nos orientar a partir dessas diretrizes, elas fazem pesquisas, elas pensam a educação, elas analisam a educação e ouvem também muitos alfabetizadores. Então, a gente tem que pensar o seguinte: são pessoas envolvidas diretamente nesse processo, que são os pais, né, os professores e as crianças. Se a gente for pensar nos pais, a gente vai pensar o seguinte: um pai pensa assim: eu quando entrei na escola eu não sabia ler, não sabia escrever no primeiro ano, e logo no final do ano, no primeiro ano, eu já sabia ler e escrever. Tá. Você pergunta um pai quando ele entrou na escola, ele entrou na escola com 7 anos. Porque até então, o pai ele não era obrigado a frequentar a pré-escola e muito menos ele era obrigado a estar no ensino fundamental antes de 7 anos de idade. Aos 7 anos de idade, de acordo com as fases de desenvolvimento de Piaget, as crianças já estão praticamente prontas para iniciar o processo de alfabetização, certo? Então, a gente não pode pensar que o meu filho vai ser alfabetizado no mesmo tempo e período que eu fui. Isso aí já é um erro. É uma comparação que eu estou fazendo, sem analisar o contexto, né? Os dias de hoje. Por um outro lado, a gente sabe que as crianças de 15, 30, 20 anos atrás, elas tinham menos acesso ao conhecimento do que elas têm hoje. Hoje as crianças de 7 anos, elas possuem uma carga de conhecimentos muito maior do que as crianças de 10, 15 anos atrás. No entanto, elas continuam sendo crianças. Elas continuam com o mesmo desenvolvimento cognitivo de todas as crianças dos outros tempos, porém com mais informações. Mas essas informações são processadas no seu cérebro de forma totalmente desconectada, porque, na verdade, elas não têm condições de processar isso de uma forma real e concreta. Porque a gente tem que analisar as fases de desenvolvimento da criança. Então, a gente não pode comparar com o que ocorreu conosco na alfabetização. É um erro a gente fazer essa comparação. Do ponto de vista da criança, a gente tem que pensar o seguinte: elas estão desenvolvidas o suficiente para serem alfabetizadas com 4, 5 anos? E como está sendo esse processo de alfabetização? Porque, de acordo com as diretrizes, em 2006, a criança teria que ser alfabetizada até o 3º ano. Né? Era o tempo que se dava para alfabetização e letramento. Tá?
Porque uma coisa é você alfabetizar, e outra coisa é você letrar, e outra coisa é você alfabetizar e letrar. Então, quando surgiu essa palavra letramento, a teoria de Magda Soares com a questão do letramento, porque chegou a essa conclusão que no Brasil a gente alfabetizava e não letrava. E isso acontece até hoje. O que ocorre? Ocorre que em 2006, o ensino fundamental passa de 8 para 9 anos e antecipa essas crianças que até então, de 6 anos, faziam a pré-escola. Ela já não está mais na pré-escola, já vai para o primeiro ano. Isso não quer dizer que ela estando no primeiro ano, ela mudou completamente a sua capacidade de entendimento, de desenvolvimento cognitivo. Não mudou, é a mesma criança. Porém, o que ela teria na pré-escola, ela vai ter no ensino fundamental as mesmas atividades. Tanto é que nós, como alfabetizadores, nós tivemos a orientação de como a gente vai trabalhar com essa criança, a trabalhar o letramento, a alfabetização como ocorreria, principalmente se eu for analisar, em Minas Gerais, a gente teve até 6 cadernos do SEALI que orientava, que dava todas as diretrizes, não digo diretrizes, mas todas as orientações de como a gente trabalharia esse processo. No primeiro ano, que com 6 anos as crianças teriam que chegar sabendo fazer o quê e como a gente deveria entregá-las. No segundo ano, também no terceiro ano, e aí sim concluiria essa fase de alfabetização e letramento. Agora, com a BNCC, o que ocorre? As crianças já considera-se que as crianças já estão, porque hoje é obrigatório as crianças estarem na educação infantil desde 4 anos, a 4 anos de idade, certo? E, de acordo com a BNCC, ela traz lá os direitos de aprendizagem com seus objetivos, né, dentro daquela parte onde fala dos campos de experiências e todas as atividades que os professores vão desenvolver para facilitar o desenvolvimento da coordenação motora fina, coordenação motora grossa, para que a criança, ao chegar no primeiro ano, com 6 anos, ela possa ser iniciada esse processo de alfabetização da mesma forma que nós iniciávamos antes. Porém, no final do segundo ano, ela já vai ter adquirido todo o conhecimento necessário e ela vai estar alfabetizada. Porque se nós trabalharmos, se você, professora, trabalhar conforme a orientação que está sendo dada para vocês, que está sendo dada pelo MEC, não tem erro. Eu estou te falando que não tem porque eu fiz isso. Não tem erro. Lógico, a gente tem que considerar as crianças que têm mais dificuldades por N situações. Porque tem criança, nem todas as crianças, a gente não pode comparar, né, as crianças. O que ocorre? Nós, às vezes, queremos dar um retorno para os pais e que, às vezes, na maioria das vezes, não depende de nós. Por quê? Se nós temos uma criança que apresenta uma certa dificuldade, que tem um atraso, a gente tem que saber o porquê, o que está acontecendo, não é? E isso não quer dizer, ou também a gente tem que pensar o seguinte, será que o meu trabalho está sendo suficientemente interessante, ou importante, ou bom para atender a demanda dessa criança ou de outras crianças? A gente tem que pensar em todos os aspectos. Por exemplo, pensar na nossa prática pedagógica, pensar na questão da criança ter algum problema, não vou dizer problema, mas algum transtorno, algum problema de visão,
não é? Que pode ser que ela tenha, talvez ela nunca tenha ido a um oftalmologista, porque nós pegamos crianças de todo tipo, não é? Pode ser que ela tenha apresente algum transtorno cognitivo ou emocional. Então, a gente vai ter que fazer uma sondagem para chegar no ponto e entender o que está acontecendo com aquela criança que a gente não está conseguindo fazer com que ela atinja o objetivo, que é a alfabetização nesse período que está determinado. Mas por isso mesmo, nós temos 2 anos para fazer essa investigação e para a gente poder trabalhar com essa criança. Lógico, nem todas as crianças vão ter, aliás, estarão totalmente prontas da forma que a gente quer. Porque cada uma tem a sua a individualidade. Mas todas, eu tenho certeza, vão estar 80% você vai conseguir atingir o seu objetivo de que é alfabetizar essas crianças. Ah, mas se você deixar 20% para trás, você não vai deixar para trás. Por quê? Se você fizer um trabalho onde você vai provar e comprovar que você trabalhou com essa criança, você fez uma investigação, um trabalho de pesquisa, o que ocorreu, o que aconteceu com essa criança, e o seu trabalho está sendo de acordo com a necessidade dela, podendo até mesmo levando ou fazendo com que o currículo chegue até ela de acordo com a diferença que ela traz, com a necessidade que ela traz, você fez o seu trabalho. Agora, o que não pode ocorrer é a gente querer que todos façam a mesma coisa e todos aprendam do mesmo jeito e todas as crianças aprendam no momento que eu quero, porque cada uma tem o seu tempo. Outra coisa é a gente querer dar uma resposta para os pais, né? Porque eles querem comparar os colegas, as escolas, e se tratando de escola particular, principalmente, a escola do meu filho já ensina isso, a escola do meu filho ensina aquilo. Então, a gente tem que pensar o seguinte, por isso que eu falo, o professor tem que estar embasado, ele tem que conhecer o que ele está fazendo, tranquilizar os pais no início do ano com relação à sua proposta, o que ele pretende, como ele vai trabalhar, se ele vai iniciar com, por exemplo, um exemplo que eu acho interessante, que todos os pais acham que a criança precisa e tem que escrever com letra cursiva. Mas se você tem um processo para você chegar até lá, não adianta a criança escrever com letra cursiva e não saber ler, porque eu já cansei de receber criança que tem letra maravilhosa, escreve, copia tudo do quadro, mas ela não sabe o que ela está copiando. Ela não sabe o que ela está fazendo. Então, tudo, gente, tudo a gente tem que conversar com os pais, orientar, explicar, mostrar o que a gente está fazendo. Eu falo de uma linguagem bem simples. Por quê? Porque é importante que todos nós professores, todos, independente de onde nós estejamos, de onde que você esteja, talvez você esteja sozinha, num lugar, trabalhando assim numa zona rural, sozinha, sem apoio, né, de um diretor perto de você, de uma secretaria próximo de você, mas eu estou aqui perto de você através, né, da internet, graças a Deus, e eu falo utilizando uma linguagem bem simples para você me entender e sendo clara. Converse com seus pais. Converse com os pais das crianças e eles serão seus parceiros. Eles não vão cobrar de você aquilo que você não pode dar e nem aquilo que você não deu. Agora, se você oferecer para eles, mostrar para eles o seu projeto, esteja certo que eles vão estar sempre do seu lado, ok? Então, quando a BNCC determina que a criança, até chegar, né, quando concluir 2º ano, ela vai estar alfabetizada, eu sou sincera com você. A criança alfabetizada é aquela criança que conseguiu atingir a autonomia, é aquela criança que lê, que interpreta o que ela lê e que consegue
com autonomia, pegar um texto lógico de acordo com ela e entender aquilo que ela fez, aquilo que ela escreveu e aquilo que ela leu. Se você conseguir isso, olha, isso é o essencial. É o essencial. E isso vai começar lá na educação infantil. Por quê? Quando você pega uma certidão de nascimento da criança, por exemplo, e mostra para ela a certidão de nascimento, onde está o nome dela, onde está o nome do pai, da mãe, ou onde ela nasceu, né? De onde que saiu aquela certidão, você já está letrando. Se você mostra para a criança, por exemplo, um bilhete que você está mandando para o pai, você está letrando. Por quê? Você está mostrando para essa criança que quando a gente quer falar com alguém e a gente vai mandar um bilhete, a gente tem uma forma de escrever. E tudo isso entra no processo de alfabetização e letramento. Então, você não preocupa em ficar trabalhando com as crianças letra e símbolo apenas e deixando os textinhos. Porque, do contrário, você vai simplesmente alfabetizar, achar que está alfabetizando, mas ela vai simplesmente decodificar e não vai entender o que ela está fazendo, nem lendo, nem escrevendo. E eu vou estar, né, trabalhando algumas atividades, né, já estou organizando algumas atividades que vão te ajudar nesse processo, tá? Desde já eu quero agradecer a você que está inscrevendo no canal e eu sou muito feliz com vocês, né, que estão inscrevendo, dando dica e deixando recadinho, que eu acho interessante deixar mensagem. E eu fiz uma pergunta no último vídeo que eu fiz. Afinal de contas, qual é o seu sonho? Além de ser reconhecida como professora, além de ter um salário digno, porque isso aí nós já sabemos que é um sonho e só nós vamos conseguir isso se a gente ensinar os nossos pequenos a lerem e interpretarem, porque eles vão colher os frutos que nós estamos plantando. Mas, além disso, qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo como professora? E o que você gostaria que eu abordasse mais nesse canal para você? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.